Olá a todos, é muito bom estarmos juntos. Eu sou Guilherme Sens, médico e terapeuta natural. Estamos juntos em mais um projeto aqui do Restaura Integral. Esse é o nosso detox online gratuito. Fazemos 2 por ano. Esse é o de saúde física, né? E nós temos aí desejo de estar colaborando com você que tem desejo de mudar a mente e o pensamento. No detox online gratuito, nós temos uma abordagem um pouco diferenciada, né? Nós temos uma abordagem um pouco mais fácil de ser colocada, não tão personalizada, algo mais geral. E também temos um menor número de pessoas envolvidas aí na organização dele. Por isso até de algumas dificuldades, tá? Mas é muito bom podermos estar aí te recebendo aqui conosco, estar aí partilhando aquilo que o Senhor tem nos dado e aprendendo juntos, né? Nós vamos aí trocando experiências e certamente vamos poder estar aprendendo juntos cada vez mais. Queremos agradecer imensamente a possibilidade de estarmos juntos com cada um dos amigos que estão conosco hoje, né? Seja aqui já ao vivo pelo Zoom, ou ainda, se você puder estar conosco aqui também pelo YouTube, ok? É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Eu queria te convidar para nós estarmos orando, para então começarmos aí a programação dessa noite. Ok? Vamos então mais uma vez orarmos. Deixa eu botar inclusive para gravar, para garantir que nós tenhamos depois a cópia disso para disponibilizar para algumas pessoas que não vão poder acessar ao vivo. Vamos orar? Oremos. Pai de amor, Pai de graça e de bondade, é um privilégio, Senhor, mais uma vez, estarmos diante de Ti e poder Te buscar e nos entregarmos. Queria tomar a liberdade, ó Pai, de entregar a cada uma das pessoas que estão conosco, bem como a minha família, sejam as pessoas que estão conosco aqui pelo Zoom, que estão no YouTube, os que verão gravados. Cuida deles, seus familiares também, Senhor. Abre o nosso entendimento, enche-nos do Teu Espírito, a nos perdoar em Cristo Jesus e na intercessão dEle por nós diante de Ti. E nos ajuda, Senhor, a realmente termos uma comunhão contigo maior, mais completa e sermos assim transformados. Perdoa, por favor, os nossos pecados, ajuda-nos a estar contigo. Oramos agradecidos e entregues no maravilhoso nome de Cristo. Amém, amém. Uhum. Ok, meus queridos. Nós vamos hoje estar conversando um pouquinho sobre saúde espiritual. Não sei se você já ouviu esse nome, tá? Mas é um nome, assim, não muito usual. E nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre isso nesse dia. Falamos já um pouco sobre a influência da alimentação na saúde mental, falamos sobre a influência da mente na saúde física, da saúde física na mente, e agora a gente vai tentando aí marcar essa visão aqui, que é a nossa política de saúde aqui no Restaura, ter algo sempre integral. Vamos abordar também a questão da saúde espiritual, a questão da espiritualidade, a influência dela na saúde e a influência da saúde na espiritualidade, as duas coisas. Okay? Eu gostaria de estar dando, né, liberdade a vocês, caso desejem. Nem todo mundo aí tem disponibilidade de estar conversando, interesse. Algumas pessoas são um pouco mais envergonhadas, mais tímidas, mas se você quiser trazer algum questionamento ao vivo, né, para a gente poder estar conversando aqui, em relação a como está sendo o detox para ti, alguma dificuldade que você, porventura, esteja vivendo, para nós podermos abordar. Eu gostaria de começar assim, e depois nós entramos no assunto propriamente dito desta noite. Tá? Se alguém dos que estão ao vivo desejarem fazer pelo chat, seja no YouTube ou aqui no Zoom, ou ainda abrir o microfone, até a câmera, se quiser, pode ficar à vontade para ir para estar interagindo comigo. Porventura, alguém dos que estão aqui tem interesse em estar aí partilhando alguma experiência, trocando aí, dando um testemunho, ou ainda trazendo alguma dificuldade que porventura tenha em relação a esse detox, se você tiver, você pode, por favor, estar postando aqui, tá? E se você está conosco no YouTube, deixa aqui um recado dizendo de onde que você é, tá? Como é que está sendo o detox para ti, se você aproveitou
bem até agora? Como que foi esse dia? Esse é o dia da dieta líquida. É o dia, né, embora nós estamos progressivamente, né, vindo do dieta vegetariana completa para dieta crua e hoje da dieta líquida, mas algumas pessoas pode ser que não estejam habituados a isso, pode ser que tenham um pouco de dificuldade. Então me conta como que foi, como que está sendo, porque o dia não terminou ainda, esse dia com a questão da dieta líquida. Quem te desejar pode estar, por favor, aí escrevendo ou ainda abrindo o microfone e falando, os que quiserem. Não sei se todo mundo que está aí conseguiu fazer dieta líquida hoje, se estão em dia com detox, se vão fazer depois, se estão atrasados. Nas enquetes que nós colocamos, tem um pouco de tudo lá. Tem um pessoal que ainda não começou, tem um pessoal que está só curioso, olhando, tem um pessoal que já está bem adiantado, está bem avançado nisso. E aí, meus amigos, como que você está? Como é que foi o dia do jejum terapêutico hoje? Acho que o pessoal está realmente tímido. Então, vamos lá. Então, vamos avançar um pouquinho na nossa conversa de hoje. Nem no chat, nem no Zoom, nem no YouTube tivemos participações por hora. Que pena. Avancemos. Eu queria saber o que você pensa, né? O que você entende quando nós falamos sobre termos uma saúde espiritual. Tá? A Euridice já deixou aqui a mensagem de boa noite. Se quiser, pode interagir um pouco mais. Tá? Então, assim, a maior parte de nós não pensa na questão da espiritualidade como saúde. Alguns de nós entendem a influência da espiritualidade na saúde, mas não necessariamente pensa em uma saúde espiritual. Bom, até quando existe essa certa confusão, vale a pena nós tentarmos conceituar, então, dizermos o que é, o que não é, para poder caracterizar melhor um pouquinho essas ideias. Então, eu vou começar tentando caracterizar com você o que é a saúde. Bom, a reflexão que nos traz no Espírito de Profecia, a saúde tem muito a ver com harmonia, tem a ver com um equilíbrio existente, um funcionamento adequado da nossa saúde como um todo. Ok. A Euridice deixou um recado aqui para nós. Tranquilo, Euridice, tá? Pode atender o seu filho aí, que com certeza é importante. Em outra oportunidade a gente conversa, tá? Se você quiser, pode deixar uma mensagem no grupo, tá bom? É mais pelo grupo que a gente interage. Embora tenha umas palestras, momentos ao vivo, mas nós interagimos mais pelo grupo. Então, se você desejar, pode estar indo lá. E não esqueça, tá? Você que vai estar assistindo a gravação depois, amanhã são dias a partir de amanhã são dias muito importantes aqui nos momentos ao vivo, tá? Nós vamos estar recebendo convidados e convidadas que vão trazer um conteúdo especial a partir de amanhã. Então, eu trouxe para vocês, tomei a liberdade aí de estar trazendo algumas reflexões todos os dias, mas a partir de amanhã as coisas vão ser diferentes, né? Eu só volto a conversar com vocês lá para frente, lá no sábado, tá? Amanhã a gente vai ter uma palestra da Andrea, né? Ela é psicoterapeuta, que já esteve conosco na sexta-feira, e na quinta vai ser uma palestra da Ellen, que é psicóloga, tá? E na sexta, a Andrea volta mais uma vez. Então, a Andrea vai estar falando sobre gerenciamento das emoções na sexta. A mãe vai estar falando um pouquinho sobre a história dela, o testemunho dela. E tanto ela como a Ellen, elas vão intercalar. Uma vai estar falando do tipo de psicologia que é mais coerente com a filosofia cristã de saúde, e a outra vai dizer o tipo de psicologia que não é mais coerente com a filosofia de saúde. Por quê? Então, elas vão intercalar aí esses dois temas. Então, são assuntos muito relevantes, tá? São assuntos importantes para nós sabermos discernir a quem vamos estar entregando aí a nossa mente. Então, se você realmente puder, faça os planos aí para estar conosco a partir das 18h30 horas de amanhã, ok? Então, vamos lá, vamos mergulhar nesse nosso assunto de hoje.
Fiz um parênteses aqui meio grande, até talvez não tivesse ter quebrado tanta mensagem, mas vamos lá. O que nós temos percebido? Nós temos percebido a importância, conforme temos mencionado, de ter a saúde equilibrada, a saúde como um todo. Sim, a espiritualidade tem uma gigantesca influência na saúde, especialmente através da saúde mental, mas não apenas. Nós percebemos, por exemplo, quando as pessoas têm interesse em buscar a Deus, em buscar aquilo que entendem como correto, como justo, como bom, quando as pessoas têm interesse em estar em paz com o seu semelhante, ter uma vida, inclusive, moralmente adequada, justa, correta, geralmente ocorre uma mudança na atitude das pessoas diante da vida. Quando nós entendemos que o cuidado com o nosso corpo que é templo do Espírito Santo, isso é um ato, inclusive, de adoração, de santificação, isso dá aí uma dimensão também diferenciada sobre como eu cuido da minha saúde e dá uma razão espiritual para cuidar da saúde. Há uma influência, então, da espiritualidade na saúde, como eu mencionei, especialmente através da parte mental, mas não apenas, também diretamente no corpo. Então, quando nós buscamos isso, há um diferencial porque passa a ter uma referência. A referência não é apenas o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. Há uma diferença porque eu entendo que há essa dimensão que transcende o ser humano, que transcende o material, alguns chamam de imanente, essa noção da espiritualidade, ela não é apenas algo vago. Não? Claro, vai depender do tipo de espiritualidade que você vive, até mesmo o tipo de deidade, divindade que você entende. Se você entende uma divindade como sendo algo que não interfere com o ser humano, algo mais que alguns chamam de ceticismo ou ainda de agnóstico, que simplesmente aí criou a humanidade e não se importou mais com isso, deixou seguir o seu curso. Você vai ter um tipo de espiritualidade, você vai ter um tipo de benefício em relação à sua vida e à sua saúde, e dependendo como for, até alguns malefícios também. Se você não entende que existe Deus, você pode até tentar seguir algum valor moral, mas ele vai ser baseado em alguma coisa especialmente colocada pelo ser humano. Se você, pelo contrário, entende que existe Deus e que ele importa com o ser humano, que ele tem interesse em estar aí revelando, né, a nós exatamente a sua vontade, que ele interfere na nossa vida, que ele pode modificar nossos destinos e que ao ter uma vontade, ele deseja que o ser humano se aproxime dele, se relacione com ele e que siga a sua vontade, siga o seu querer. Ainda que você tenha esse relacionamento com a divindade, se é um relacionamento redentivo, se você entende que você é pecador, falho, limitado, e que esse Deus é um Deus punitivo, então você vai ter um tipo de estresse muitas vezes maior, um tipo de ansiedade, de preocupação muitas vezes maior. Agora, se você entende que é possível ter um relacionamento mais redentivo, de maior paz com esse Deus, é diferente a forma com a qual você vive e, consequentemente, com a qual você cuida da sua saúde. Então, a depender desse tipo de espiritualidade que cada um de nós tem, vai mudar muito as estratégias com as quais nós nos relacionamos com a divindade e vai mudar muito também os benefícios e possíveis malefícios aí em relação à nossa saúde, à nossa vida, à nossa felicidade. Então é importante que nós pensemos um tanto sobre isso. Eu estou tendo um relacionamento redentivo com Deus? Que tipo de relacionamento eu tenho com Ele? Deus é com aqueles que são contritos do coração, diz a palavra de Deus, diz a Bíblia Sagrada. E Deus importa, se interessa que nós tenhamos com Ele uma busca semelhante a um filho, uma criança tem com os seus pais. Chega a dizer, inclusive, que quem não for semelhante a uma criança não entrará no reino dos céus. Mas não se trata de ser assim ingênuo como uma criança, de ser simplesmente
até mesmo inocente, se é que podemos chamar uma criança de inocente. Um certo ponto de vista, sim. Por outro, não. A questão é ser dependente, é ser totalmente entregue, é ser sincero, é ser completamente deixar de ser autossuficiente, depender de Deus. A dependência dele é o grande diferencial nesse quesito que estamos apresentando. Como aprender a não depender de nós mesmos? Esse é um item importante que precisamos responder hoje. Quando eu percebo a minha limitação, quando eu reconheço, inclusive como a palavra diz que não há um justo, um único sequer, todos somos pecadores. Eu vou numa linha contrária ao que alguns pensam. Algumas pessoas dizem assim, mas eu não mato, não roubo, não faço bandidagem, não faço coisa errada. Será que nós entendemos que o mal e o pecado que há em nós, ele pode se manifestar de variadas formas e não apenas assim? Será que nós entendemos que muitas vezes os relacionamentos que temos com os outros também são influenciados pelo mal que há em nós, pelo pecado que há em nós? Será que entendemos que a nossa espiritualidade também é afetada se nós temos mais facilidade ou mais dificuldade para perdoar? Se nós temos mais dificuldade para ressignificar os nossos pesares e não agimos simplesmente de acordo com as circunstâncias da vida? Se nós conseguimos lidar com a questão de um amor altruísta até a ponto de amar os próprios inimigos, como amou Cristo? Será que a gente consegue perceber, como disse Jesus, que eu já posso ser, inclusive, chamado culpado se simplesmente alimentar um pensamento em minha mente, em meu coração? Jesus disse que se nós nos encolerizarmos contra nosso irmão sem motivo, nós somos culpados de assassinato. É uma comparação forte, muito forte. Em pensamento já é possível pecar. Às vezes dizemos assim, mas não tem ser humano que não faça isso, então. Aí nós passamos a justificar um erro com o outro, porque nós não vemos como um ser humano não agir assim, então nós justificamos, já que todo mundo age, eu posso agir também. E será que eu estou entendendo qual é a real dimensão da saúde espiritual? Na terceira carta de João, no verso 2, João fala a Gaio, talvez seu discípulo, talvez ele estivesse doente, e ele diz assim: amado Gaio, desejo que tenha saúde, assim como é próspera a vossa alma. Assim como é uma expressão que coloca em pé de igualdade. Ele está comparando, colocando em pé de igualdade a prosperidade da alma, uma outra forma de dizer salvação, com a saúde. Ainda que entendamos que Gaio estivesse doente, por causa disso, um contexto diferenciado, mas há um valor aqui, há um grande valor aqui em relação à saúde, ela está sendo comparada com a questão da própria salvação. E não é porque eu estou doente que a minha salvação vai reduzir de importância. Então, há sim um patamar diferenciado para a saúde, embora, quando eu estou doente, a saúde é que acaba tendo um destaque. Então, é importante que nós entendamos isso, a saúde como a nossa capacidade de reagir, de nos entregarmos total e completamente. E a doença nada mais é do que quando uma lei natural foi quebrada e por causa disso trouxe uma sobrecarga sobre nós, o nosso corpo tenta se esforçar para expulsar, colocar para fora mesmo a influência, né, a consequência dessa quebra da lei natural. Então, entendendo bem essa questão de saúde e tentando dimensionar a espiritualidade como sendo essa ligação com Deus, a religiosidade como sendo um conjunto de normas existentes desse relacionamento, sejam normas institucionais ou ainda interpessoais, ou ainda apenas entre o Criador e a criatura, apenas entre esse binômio. E a espiritualidade são essa noção desse relacionamento, essa questão relacional, tá? Entre horizontal, entre semelhantes, e também vertical, entre o adorador e Deus, e a divindade.
Importante, então, de nós dimensionarmos isso. E a saúde espiritual tem a ver com a saúde da alma. Da mesma forma que João desejou ela a Gaio, podemos nós entender aí importantes motivos pelos quais devemos cuidar, inclusive da nossa saúde. Muito, muito importante aí que venhamos a entender isso. E, consequentemente, podemos, com certeza, agirmos, né, aí de forma diferente em relação à nossa vida, em relação à nossa saúde. E assim, a partir do momento que passamos a entender saúde com uma outra forma, com um outro olhar, nós passamos realmente aí a estar reagindo, então, às dificuldades que de perto nos rodeiam, né? Infelizmente, bem de perto nos rodeiam, para estarmos, então, podendo colocar as coisas no seu devido lugar. Dentro da dimensão da saúde espiritual, precisamos colocar, então, a questão da santificação, da justificação e da glorificação. Os três componentes da salvação. A justificação é o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. A santificação é uma interação entre o ser humano e Deus, Criador e criatura. E a glorificação é uma outra ação que Jesus Cristo fará quando ele retornar e fizer novas todas as coisas, inclusive revestindo o nosso corpo, né? O que é mortal de imortalidade e o que é corruptível em incorruptibilidade. Isso acontecerá após o retorno de Cristo, baseado, por exemplo, no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, né, a partir do verso 51. Essa é a terceira fase da salvação, uma fase futura, uma fase 100% divina, que não há participação humana, portanto, e que Jesus Cristo fará por completo e que vai retirar a presença do pecado do mundo. A justificação que Jesus fez na cruz do Calvário, ali ele se tornou justiça e justificador nosso. Ali ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ali ele cobriu a exigência da lei de Deus, porque o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ali ele tornou-se pecado por nós. Ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, para que a sua obra de redenção fosse completa. Ali ele se tornou réu, ali ele pagou o preço no nosso lugar, um preço substitutivo, uma morte vicária, uma morte substitutiva. O que ele fez na cruz? Algo 100% divino, sem participação humana. A participação humana foi para condenar, não para poder salvar. A entrega foi dada de forma 100% divina e espontânea, num plano da salvação que já estava preparado desde antes da fundação do mundo, porque o nosso pecado não pegou Deus de surpresa. É também um ato 100% divino, é um ato no qual vai retirar a condenação do pecado do mundo. Então, na justificação sai a condenação, na glorificação sai a presença do pecado. E no segundo item, que é a santificação, que existe uma participação humana, mas não, claro que não exclusiva, é divino-humana, é uma obra divino-humana, assim como é dito, por exemplo, em Filipenses. No Filipenses nos coloca que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E Deus vai efetuar em nós o querer e efetuar segundo a sua boa vontade. Então, esse binômio, essa interação divina-humana que fará a diferença. Eu preciso entender essa dimensão correta para que eu possa explicitar. Então, a saúde espiritual é dentro desse contexto. Jesus disse que poucos entram pela porta estreita, pelo caminho estreito e alcançam a salvação. Muitos entram pela porta larga, pelo caminho largo e se perdem. Só que ele morreu por todos. Se ele morreu por todos, por que são poucos que se salvarão? Porque nem todos farão a segunda parte, cumprirão a sua parte na segunda etapa da salvação, que é a santificação. E Hebreus 12, verso 14, diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, ninguém será salvo. Então é necessário haver esse preparo. Por quê? Porque somos pecadores. Eu tenho então que demonstrar naquilo que cabe a mim, até onde eu consigo ir, que eu estou realmente arrependido, desejoso de mudar de vida, quero me submeter a Deus, quero render o meu coração a Ele por completo. É necessário essa demonstração para que não haja risco para a eternidade, para o universo, em Deus me levar para o céu.
Porque se eu fosse levado para o céu ainda pecador, ainda com o coração do jeito que é, eu poderia vir a me tornar um segundo Lúcifer. E não é esse o desejo do Senhor. Então é muito importante que o meu coração esteja sendo transformado, e isso vai acontecer quando eu estiver unindo a minha vontade à vontade de Deus, em submissão a Ele. Porque quando nós nos submetemos a Deus, podemos resistir ao diabo, então ele fugirá de nós. É importante haver essa questão da submissão. E vamos estar unindo o nosso esforço com o poder divino. Como menciona, por exemplo, o texto de 2 a Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3 a verso 4. Porque é pelas promessas de Deus, é por seu eterno poder, que nos são dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. São por essas promessas que vão agindo em nós que nós somos tornados coparticipantes da natureza divina, libertos das paixões e das corrupções que há no mundo. Então é realmente muito importante que nós venhamos aí a entender essas coisas. Só quando entendermos de fato essas coisas é que poderemos ser completamente transformados. Então, ao falarmos de saúde espiritual, eu não estou dizendo que se você guardar todos os mandamentos de Deus, você vai ser salvo. Se você seguir todos os estatutos de saúde, as leis de saúde, você vai ser salvo. Não. Nós não somos salvos por guardar mandamento nenhum, regra nenhuma, estatuto nenhum. Nós somos salvos unicamente na graça de Cristo. Salvação é pela graça somente, para que ninguém se glorie, nos diz Efésios capítulo 2, verso 8. Porém, se nós continuarmos a leitura, verso 9 e 10, vai dizer que nós fomos feitura dele, preparado para andarmos nas boas obras aos quais o Pai de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, eu estou salvo na graça, recebo essa salvação pela fé para andar nas boas obras, para obedecer, para ter boas obras, porque essa é a vontade de Deus. E eu não obedeço mandamento nenhum, lei nenhuma, regra nenhuma, estatuto nenhum, para poder ser salvo, mas sim porque eu já fui salvo, e então a intercessão de Jesus Cristo por mim me perdoa, e o seu sangue não apenas me perdoa, mas também me purifica, e ele age em mim e me restitui, me transforma. E é essa transformação na intercessão de Cristo por mim, do que ele fez por mim na cruz, por ele continuar preso na forma humana para que eu possa ter liberdade, a intercessão dele por mim diante do Pai, é o envio do Santo Espírito trabalhando no meu coração, me levando até aquilo que Cristo me ensinou, até os pés de Cristo, me convencendo do meu pecado, da justiça de Deus, que é o próprio Jesus, e do juízo dele, que já começou, segundo a profecia. Então, eu preciso entender essas coisas para colocar no seu devido papel. Porém, se eu tiver uma atitude de rebeldia, eu posso perder uma salvação já garantida. Jesus Cristo morreu por todos, absolutamente todos os que já existiram, pecadores, de Adão até o último ser humano que estiver vivo na face desse planeta, quando Jesus voltar. Todos estão perdoados em Cristo Jesus. Mas nem todos perderão a vida eterna, porque não andam no caminho estreito, e não entram pela porta estreita, ou seja, não fazem estreitamente aquilo que Deus pediu. Porque eu, se obedecer a qualquer mandamento, vou fazê-lo por amor do meu Salvador, por ele já ter me salvado. Ele me amou primeiro, e o amor dele me constrange a ser como ele, me constrange a clamar por perdão, por misericórdia, por transformação, por correção. Eu preciso ser corrigido, porque ele ama e disciplina os quantos ama. E quando nós ouvirmos sua voz, que está batendo lá de fora do nosso coração, nós ouvirmos a sua voz e abrirmos a porta, ele entrará, ceará conosco e nós com ele. Porque ele tem interesse em fazer isso e nos dar realmente vida e vida em abundância. E se existiu o pecado, aonde abundou o pecado, superabundará a graça. Esse amor de Cristo, ele quer que ele não nos condena, isso é verdade, mas ele também diz para nós irmos e não pecarmos mais. Esse amor nos habilita, e é isso que vai nos dar realmente a boa saúde espiritual. Então, eu preciso entender que a vida espiritual deve dar frutos, porque é pelos frutos que nós somos conhecidos, inclusive no reino dos céus, mesmo ainda aqui. Claro que ainda limitados, porque a presença do pecado ainda existe. É apenas a glorificação que vai retirar a presença do pecado. Mas já não sou exatamente como era antes. Pelo contrário, estou sendo transformado, e de glória em glória até refletir a luz daquele que é perfeito.
Assim como diz, por exemplo, Salomão, em Provérbios 4:18, que a luz do justo é como a aurora que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Assim também esse caminhar, esse palmilhar da santificação é o pano de fundo, né, o pano da verdadeira justificação pela fé, que me faz entender qual é a boa saúde espiritual. Então, eu começo a entender isso e que eu como um todo, ser humano como um todo, aquele que tornou-se alma vivente, nos diz Gênesis 2:7, que é a união entre o espírito e o espírito, que é o fôlego de vida, fôlego de Deus, e o boneco de barro, o corpo que foi moldado com a mão do próprio Senhor. Então, ao unir-se corpo e o espírito, o fôlego, o ser humano tornou-se alma vivente. Ao tornar-se alma vivente, essa união indivisível, né, entre corpo e espírito, todo ele é beneficiado com a verdadeira espiritualidade. Então, quando eu estou cuidando do meu corpo, que é templo do Espírito Santo, quer coma, beba ou faça outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus, eu estou tendo um motivo espiritual. E é a motivação que tem feito muita diferença. Nos diz Romanos 14, verso 23, ali no contexto, falando de carne sacrificada aos ídolos, mas no final diz que aquilo que não vem da fé é pecado. Então, a verdadeira motivação deve vir pela fé. Assim como Hebreus capítulo 14 vai nos dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela consegue penetrar profundamente, a ponto de dividir juntas e medulas, capaz de discernir os pensamentos, os propósitos do coração. Ou seja, eu preciso ter a boa motivação para poder realmente ter uma saúde espiritual devida. Então, a força que me move a obedecer ao Senhor não é simplesmente interesse qualquer, porque é para eu estar arrependido e não ter remorso. O remorso é interesseiro, o arrependimento não. A força que me move deve ser o amor. Ainda que o meu amor seja falho e limitado, porque eu ainda sou pecador, mas está cada vez mais se assemelhando ao amor de Cristo. Se me amais, guardais os meus mandamentos, nos diz João 14, verso 15. E o verso 21 menciona que é quando eu faço isso, eu sou amado pelo Pai. Então é importante que nós entendamos isso. É esse o contexto no qual a verdadeira saúde espiritual deve existir, já que todo o conhecimento e o desenvolvimento real vem apenas de uma única fonte, que é Deus. Se eu fizer as coisas conforme eu quero, então a referência sou eu. Na realidade, eu estou querendo ajustar Deus a mim. Estou querendo encontrar uma religiosidade e um Deus que sirva aos meus interesses, e não o contrário, encontrar os interesses de Deus para mim, a religiosidade que Ele quer que eu viva. Então, para onde quer que nós nos volvamos, seja para o mundo físico, intelectual, espiritual, no que quer que nós contemplemos, né, fora a mancha do pecado, eu vou revelar esse conhecimento real de que Deus é a verdadeira fonte. Então, ao buscar conhecê-lo, né, eu estou ali ao contemplar seu amor, sua justiça, sua santidade, eu passo a desejar ser semelhante a ele. É uma das maiores e mais importantes regras da saúde mental, que nós somos transformados pelo que contemplamos. E assim, quando nós fazemos isso e contemplamos a Deus, nós somos transformados cada vez mais, feitura dele. Então, a mente humana ela é colocada em comunhão com a mente divina e o finito com o infinito. E o efeito dessa comunhão vai além de todo e qualquer tipo de estimativa. Então, é necessário ter um amor que vem de Deus. Essa é a verdadeira motivação. Se a minha motivação não é o amor, fica complicado. Só que será que pode render amor verdadeiro de um coração egoísta, de um coração pecador? Só se transformado pelo Espírito. Então, é nos méritos de Cristo que nós somos moldados. É na intercessão dele por nós diante do Pai, na atuação do Santo Espírito na nossa vida, é que nós somos santificados. E aí, realmente, as coisas vão ser diferentes. Porque eu começo a cuidar de tudo que eu faço, dos meus pensamentos, sentimentos, emoções, falas, atos, meus impulsos, tudo que sou, para que eu possa refletir o amor de Cristo. E eu vou entender que a saúde do corpo ela vai ser importante para a saúde da alma como um todo. Então, isso não é brincadeira, isso é muito sério.
É muito sério. Eu não preciso ficar esperando ficar doente para daí resolver mudar. Mas ainda que eu esteja doente, tenho mais um motivo. Deus me deu mais uma chance. Preciso ter um relacionamento redentivo com Deus e entender como resgatar a saúde da minha alma, essa minha saúde espiritual. Porque, do contrário, seria complicado Deus abençoar algo que não possa glorificá-lo. Isso não existe. Eu não posso achar que Deus vai agir um milagre simples pelo fato dele ter dito que assim o faria. Eu não estou dizendo que Deus vai contra a sua palavra. Eu estou dizendo que existem algumas condições que precisamos atender. Se a Deus me curar e eu chegar e pegar o efeito dessa cura, uma saúde restaurada, e sacrificar de novo no altar de um apetite pervertido, isso não está trazendo glórias ao Senhor. Não é esse o desejo do Senhor. O desejo de Deus é que eu vá e não peque mais. Então, se a minha prática de vida, se eu não estou obedecendo os 8 pilares da saúde, se eu não estou vivendo como deveria viver, se eu não estou de fato ali aprendendo direto de Deus o que é que eu tenho que fazer, aí Deus está sendo secundário na minha vida. E é complexo achar que ele vai infinitamente por um tempo eterno me deixar vivendo assim. Não é desse jeito. De Deus ninguém zomba. De Deus ninguém zomba. Haverá juízo. Haverá acerto de contas. Então é feito tudo conforme a vontade dele, não conforme a nossa. É importante que nós comecemos a cuidar mais do nosso corpo. As boas obras, elas trazem bênçãos duplas, porque elas beneficiam tanto aquele que faz como aquele que recebe. Então, a motivação que nós temos que ter para fazer o que nós fazemos é o amor de Deus. Tanto no amar ao próximo e até ao inimigo, como amar o próprio Deus. Só um amor assim faz a diferença. E é só dele que vem um amor assim. Isso não é natural de um pecador. Mas pode nascer quando nós cuidamos dos nossos pensamentos, vigiemos, né? Vigiemos e oramos para que não caiamos em tentação, inclusive a nível dos pensamentos. O primeiro pensamento que não vem de Deus, reconhece, entrega ao Senhor, clama por misericórdia, por perdão, por transformação e pede poder para poder permanecer firme e fiel, inclusive nos pensamentos. Eu começo a entender que é no pensamento, é na saúde da mente que começa toda a execução do pecado. Pode vir um pensamento negativo, pode vir uma tentação, mas ela não acha morada, ela não fica na minha mente. O erro não está em você ter pensamentos ruins. O erro está em você se demorar nele mais tempo do que deve, para ressignificar e se entregar. Nós vamos ver amanhã, né? Eu já mencionei a vocês, nós vamos conversar a partir de amanhã, não apenas amanhã e na quinta-feira, a respeito da diferença da psicologia aprovada pelo céu e aquela que o céu não aprova, que é justamente aquela que vai nos levar mais próximos de Deus e não mais próximos de nós mesmos. Precisamos sim conhecer a nós mesmos, isso é essencial, porque esse é o ponto comum das duas psicologias, a secular e a cristã. Mas nunca, nunca para encontrarmos a solução em nós pecadores, porque um pecador não tem solução para nada. É para fazer essa união, esse binômio interativo entre Deus e o pecador, entre um Deus santo e um pecador redimido na graça de Cristo Jesus. Posso entender assim e por causa disso passo a cuidar da minha saúde, porque Deus pediu para assim fazer. Então, tudo aquilo que enfraquecer a mente, tudo aquilo que enfraquecer o corpo, isso não é bom. Isso não glorifica a Deus. Agora, aquilo que fortalece a mente, que fortalece o corpo, pode glorificar ao Senhor. Então, eu preciso entender que a minha religiosidade precisa estar em harmonia com as leis de saúde. Os que andam no caminho da sabedoria e da santidade precisam observar que a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, nos diz 1 Timóteo 4,8. Essas pessoas são sensíveis aos prazeres reais da vida e não se perturbam aí por infundados remorsos das horas desperdiçadas, nem por sombrios presságios como as pessoas do mundo fazem.
E elas fazem isso muitas vezes, quando elas não são entretidas por algum tipo de divertimento que as excita, que as deixa aí em êxtase. A piedade, ela não entra em conflito com as leis de saúde. Não, há uma harmonia entre elas. O temor do Senhor é o fundamento da sabedoria e da verdadeira prosperidade, inclusive da verdadeira saúde. Porque eu temo, meu Deus, é que eu cuido do templo do Espírito Santo, que eu vou cuidar bem da minha saúde. E é necessário uma constante luta contra os maus pensamentos. Não é a luta que salva, é a graça de Cristo, mas se eu não luto, eu não estou à altura dessa graça. Porque a graça é de graça, mas ela não foi barata. Ela exigiu a morte do Filho de Deus. E o que Deus pede de nós não é outra coisa senão a morte do eu, senão o nosso melhor para fazer essa entrega. O nosso melhor precisa existir. Então, constantemente eu preciso lutar contra os meus pensamentos, entendendo que todo dano na saúde vai enfraquecer, inclusive, as faculdades morais. O dano à saúde vai atrapalhar se eu faço como um ato de rebeldia. Todo pecado pode ser perdoado, mas se a pessoa faz por rebeldia, a salvação que ela recebe é lançada fora. Diz a palavra de Deus em 2 Pedro, que se depois de nós termos escapado das paixões e corrupções que há no mundo, voltarmos atrás e vivermos do jeito que nós vivíamos antes, torna-se o segundo estado pior do que o primeiro. É como o cachorro volta para o seu próprio, comer o próprio vômito, como uma porca lavada volta a se revolver no lamaçal. É possível perder a salvação, meus amigos. Porém, não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós permaneçamos em Cristo e não percamos a salvação. Por isso, precisamos focar, lutarmos contra as más tendências e entendermos que as escolhas erradas que fazemos têm consequências, inclusive moralmente falando. É importante que cuidemos desse corpo que é o templo do Espírito Santo. Porque poder intelectual, vigor físico e longevidade, elas dependem de leis imutáveis. E é mediante a obediência a essas leis que pode o homem ser conquistador de si mesmo, conquistador das próprias inclinações, conquistador, inclusive, de principados e potestades, até mesmo desse século, até mesmo na questão espiritual. Então, o Senhor deseja que a nossa mente seja clara e aguda, capaz de ver em Sua palavra e serviço os pontos importantes, e cumprindo assim a vontade, confiando em Sua graça, trazendo para a sua causa uma consciência clara, um espírito agradecido. Muito importante termos um espírito agradecido. Como a gratidão promove saúde, como bons valores, como boas virtudes exercidas trazem saúde. Isso tem a ver com a própria questão da espiritualidade, porque Deus diz o quê? Eu cuido de ti. Então, me adore, porque eu cuido de ti. É a reciprocidade, é a gratidão. Deus não está pedindo adoração porque ele quer ficar bajulado, ele precisa disso. Não, quem precisa somos nós, para mantermos esse elo de comunhão com ele. Ele cuida de nós como a menina dos olhos. Então, devemos nós retribuir a esse amor, sermos gratos, sermos alegres, louvarmos ao nosso Deus, o adorarmos e o adorarmos seguindo a sua vontade. Cuidarmos para não sobrecarregarmos o nosso corpo, a sobrecarga alimentar, a sobrecarga de não fazer exercício, de dormirmos mal, de levarmos muitas emoções, a sobrecarga emocional vai atrapalhar a nossa vida religiosa. A nossa entrega não é total, completa como devia ser, se ficamos alimentando expectativas do que queríamos que fosse, se queremos botar regras em Deus para fazer as coisas no nosso tempo e no nosso jeito. Isso não é fé, meus amigos, isso é presunção. Já mencionamos o que não vem da fé. É pecado. Então é preciso entender isso e começarmos a mudarmos o nosso proceder, a retribuirmos o mal com o bem, porque fazer o bem é o melhor remédio. E o espírito alegre, isso traz saúde. O abatido faz secar os ossos, então eu preciso mudar a minha atitude diante da dificuldade. É assim que as coisas vão mudar. Eu preciso trabalhar pela integralidade do ser humano, toda a alma, pelo espírito e pelo corpo. Aí eu vou estar unindo essas duas coisas. E quando
Eu não faço isso quando eu não sou orientado assim com os profissionais de saúde, quando um médico não orienta dessa forma, ele não vai conseguir ser instrumento promotor de salvação naquilo que cabe na área da saúde. É necessário, então, que nós possamos lidar com isso. O médico precisa mais do que sabedoria e poder humanos, a fim de que saiba como ajudar muitos dos casos complexos da enfermidade da mente e do coração, em especial pelo qual ele é acionado, ele é chamado. Se ele for ignorante do poder da graça divina, ele não pode ajudar o enfermo, mas sim agravará essa dificuldade. Se, porém, ele tem um firme apego a Deus, ele vai ser capaz, sim, de ajudar a mente desviada e enferma. Ele estará em condições de encaminhar os seus pacientes a Cristo e ensiná-los a levar os cuidados e perplexidades para aquele que é o grande portador de fardos, aquele que nos carrega e nos conduz. Cristo vai iluminar a nossa mente e vai estar trazendo a luz suave do seu poder, da sua vontade, o seu jugo, que é suave, que é leve, vai substituir os nossos grandes e pesados fardos, em especial de nossas ansiedades, de nossas angústias, de nossas agonias. Então é muito importante que nós busquemos isso, em especial para pessoas que têm uma inclinação mais melancólica, mais entristecida, né? Às vezes ela tem uma tendência a se fixar demais e a demorar demais no próprio sofrimento. Sim, o sofrimento que ela tem é real, mas ela precisa buscar ver o que está além disso, que é a possibilidade de libertação, de salvação, de transformação que Deus quer dar. Então é necessário buscarmos isso e termos em Cristo Jesus, porque nós mesmos não conseguimos nada, mas nele temos até mesmo a certeza da aprovação de Deus. Entendemos bem essa ligação entre pecado e doença, né? Como a doença sendo consequência da natureza pecaminosa e também dos atos pecaminosos, das escolhas erradas que muitas vezes temos. É possível a pessoa ser muito boa, escolher acertadamente e ainda assim adoecer. Será com certeza uma influência mais genética e influenciada especialmente pela natureza pecaminosa, mas também é possível a pessoa escolher errado e ter consequência de suas escolhas. Essa segunda, inclusive, é a mais frequente. Temos sempre que lembrar que Deus ama suas criaturas com amor eterno e forte ao mesmo tempo. Ele estabeleceu leis da natureza e as suas leis não são arbitrárias exigências. Cada não farás que a lei física diz ser moral ou de saúde envolve uma promessa. Se ela é obtida, as bênçãos se seguirão então, se ela for seguida, se for obedecida, as bênçãos vão seguir os nossos passos. Se ela é desobedecida, o resultado é o perigo e a infelicidade. Então, temos que entender essa dimensão. As leis de Deus, a moral e as leis espirituais, as leis de saúde, elas se destinam para nos conduzir cada vez mais perto dele. E assim como Jesus, ele gastou mais tempo curando as pessoas do que pregando, porque ele percebeu a necessidade, assim ele também quer nos curar, ele quer nos transformar. Então, a verdadeira religião é a verdadeira ciência da cura, a restauração completa de todo ser, de todo ser humano em sua integralidade. Nós precisamos fazer com que o amor de Cristo, o amor a Cristo e o amor de Cristo vivam em nós. Preciso amá-lo mais e mais para que essa seja, então, a força motriz, o objetivo maior de estarmos mais próximos dele, mais próximos do nosso semelhante e assim gozarmos de maior saúde. Há uma forte influência, já mencionei, da espiritualidade na saúde física, por exemplo, reduzindo o índice de hospitalizações, o índice de suicídios, de depressão, de psicose, de ansiedade, tá? E o índice de transtorno do pânico também. E eu não estou dizendo que as pessoas que são religiosas não têm esses problemas. Eu estou dizendo que a nossa fé é pequena e precisa melhorar. E se não fosse pequena, Jesus não tinha comparado com a semente de mostarda. Ele teria comparado com um caroço de abacate, de manga ou algo assim. Nossa fé é pequena, ela precisa aumentar. Agora,
não quer dizer que o sofrimento não seja real, não quer dizer que nós não possamos aprender a agir diferente. Nós somos responsáveis por nossas escolhas, sim, inclusive pela condução do nosso pensamento. E há situações que fogem do nosso controle e nós não somos responsáveis por elas, não, mas pela forma de nós reagirmos, sim. Então, preciso entender isso e buscarmos essa renovação em Deus e permanecermos nele para chegarmos lá. Porque algumas lutas e essas reformas mais profundas, elas são feitas com demora, porque a entrega é demorada, não porque a ação de Deus ou seja, porque não é. Agora, a entrega, as reservas que nós temos para elas saírem, leva tempo. E por isso, nós precisamos acelerar esse processo, aprendendo a conviver com Deus, a ouvir sua voz e a nos entregarmos plenamente a Ele. Deus abençoe, que possamos nos aproximar cada vez mais dele, para gozarmos, então, da boa saúde que Ele deseja que nós venhamos a ter. Há entre os presentes algum questionamento, alguma pergunta, alguma coisa que desejam mencionar? Se aqueles que estão presentes aqui no Zoom tiverem, pode abrir o microfone e fazer, ou até escrever no chat também. Eu vou dar uma olhadinha aqui no YouTube, tá? Se os amigos deixou escrito alguma coisa. Ô, Tamine, quanto tempo mesmo, minha amiga? Sim, eu deixei crescer a barba esse ano, tá? Deixei crescer um pouquinho. Visual novo. Minha esposa resolveu, já me pede há muito tempo, e dessa vez eu cedi aos seus rogos. Seja muito bem-vinda, viu? Prazer em te ver. Tu tá por onde, guria? Pois tu escreve aí. Luciana Mota, Rita de Cássia, e aqui conosco no Zoom, Eurides, Ana Júlia, deve ser a Cristiane, não sei, Nancy e Maria Aparecida. Maria Aparecida Seis de Barbechon. Oi, tia. Essa é minha tia. Só que ela não está me ouvindo, não está com o microfone dela desligado. Ela entrou agora há pouco. Deus os abençoe, meus amigos. Muito bom estarmos juntos. Algum questionamento? Desejarem, ou algum comentário, alguma experiência que quer partilhar? Ana Júlia, você abriu o microfone, quer falar alguma coisa, minha amiga? Sim, um comentário assim que como faz diferença na vida da gente a gente fazer as mudanças de alimentação, né, de saúde, Sim. na vida espiritual, como faz diferença, nossa, a gente tem uma ligação com Deus bem maior, a gente ouve mais Ele, a gente tem mais vontade, né, de estar com Ele, de estudar, de buscar Ele. Eu parei de comer carne, tudo que é tipo de carne, fazem 5 anos. E ainda como ovo que vem lá do interior de Taquara, que não dão ração convencional, né? E as galinhas são soltas, mas não é todo dia também. E então, assim, eu vejo muita diferença na minha saúde. Eu parei de comer queijo. Eu não tomava leite, mas comia muito queijo. Eu gosto muito de queijo. E não, só faço o queijo vegano agora. E então, assim, eu vejo a diferença, sabe? É outra coisa. A gente se sente mais equilibrado, não sei, a gente tem domínio, né? A gente exerce domínio próprio, isso é muito importante, né? Uhum. Então, Assim como nós e conversamos na palestra de alimentação influenciando a mente, né? Ela faz isso. É claro que é uma influência. A pessoa pode ter uma alimentação totalmente saudável e ainda ter problemas, ok? Mas claro, claro. é uma influência importante. Ela reduz muito a Ah, inflamação, reduz inclusive a inflamação do trato gastrointestinal, a famosa dispepsia, e consequentemente afeta os neurotransmissores, que afetam a saúde direta da mente também. Então, geralmente é uma pessoa que ah, consome, né, um excesso de carboidrato, proteína, de gordura, ainda mais de origem animal, ela vai ter mais inflamação, vai ter mais acidez, vai ter, inclusive, um espírito mais agressivo, muitas vezes. Então, uhum, a mansidão em se submeter à vontade de Deus já muda muita coisa. E quando não tem esses estimulantes para deixar a pessoa mais, sabe, intensa, ajuda bastante a ter uma vida de mais paz. E quando não temos sim, forças, sabemos que podemos, como sim, você bem disse, né, desfrutar aí dessa transformação, desse ganho de domínio próprio, e podemos nos apegar à força de Deus que Ele pede. Né? Se apodere de minha força, Ele diz.
e faça a paz comigo, faça a paz comigo. Sim, apesar de eu não estar conseguindo essa semana fazer o detox, mas eu algumas mudanças já estou fazendo, assim, nas proporções, assim, de alimento, né? Eu comia mais Uhum. carboidrato e então eu já estou reduzindo e daí estou me sentindo super bem, sabe? Eu Uhum. tentei ainda dominar essa vontade de comer mais carboidrato. Gosto muito de arroz integral com grão de bico, com lentilha, coisa assim. E também o doce, né? Eu também tenho que vencer essa tentação. Mas eu chego lá. Obrigada por tudo, doutor. Nossa, maravilhoso Deus esse. abençoe. O importante não é tanto o ponto do caminho que você está. O importante é que você esteja andando na direção certa e, se possível, na melhor velocidade que Deus sabe que você pode dar. Você pode estar lá chegando, vamos ilustrar assim, né? Já vendo a Nova Jerusalém. Mas se de repente volta para trás, Hum, morreu na praia, como diz o ditado. Então, se o hum, som das trombetas dos anjos vem de trás, você está na direção errada. Você pode estar começando o caminho, assim como um bom ladrão, começando o caminho, e ainda assim, na direção certa, ouviu da boca de Cristo que estaria com ele no paraíso. Então, é muito importante que nós entendamos essas coisas. Tá? Não faz diferença hum, o ponto do caminho que a gente está, faz diferença que não estejamos parados e que estejamos indo na direção certa. Isso é importante. Santificação é isso. Tá? Isso, na santificação é hum. isso. Deus abençoe e conduza essa tua jornada, meu Júlio. Amém. Obrigada, doutor. Amém. Eurides, eu recebi aqui o teu recado no chat, você pediu que eu repetisse, mas agora eu não sei o que exatamente que você queria que eu repetisse, Eurides. Você pode me ajudar aqui? De repente eu lembro para poder repetir para ti? Se você quiser, você escreve para mim aí que eu tento repetir. Se não, depois você assiste a gravação, qualquer coisa. Tá? Há mais alguém que gostaria de fazer algum comentário? Ou ainda um questionamento, uma pergunta, alguma coisa? Fala, Euridice, você está querendo falar? Fique à vontade. Se você quer escrever ou se você quer falar, pode abrir o microfone se puder. Não sei se você pode agora, se o teu filho está aí ou não. Se puder, fale. Se não, Tá pode me ouvindo, doutor? escrever. Estou te ouvindo. Tá. Então, para mim, está sendo algo assim extraordinário, Deus seja porque eu louvado. já tive falando assim, ouvindo algumas pessoas, irmãos, falando sobre o detox, mas não da mente. E aí um dia eu perguntei, mas aí ninguém soube me responder. E quando eu vi no grupo esse comunicado, eu falei, nossa, eu não acredito que isso é verdade, eu preciso participar, né? Deus E para mim está sendo muito difícil, porque eu não tinha as coisas e uma situação difícil para sair. Eu falei, nossa, mas eu preciso começar. E eu belisco muito, né? Então, para mim não é fácil ter uma hora de comer organizadamente. Eu sou aluna do curso de nutrição Uhum. e é uma luta, né? É. Para comer direitinho no horário certo e tal. Mas eu hoje, quando eu lembrei de beliscar, eu falei, nossa, eu não posso beliscar porque eu acabei de comer a sopa e eu não posso fazer isso, não. Aí Deus assim teve misericórdia e me lembrou. Mas assim, eu sou uma pessoa muito esquecida, esqueço muito das coisas com facilidade, tenho uma dificuldade muito grande de compreensão. E isso me chamou muita atenção por conta que eu já tive depressão e estou passando por um processo, inclusive estou passando por uma psicóloga, vou começar o tratamento na quinta-feira. E eu comecei a ver alguns artigos e eu vi que a depressão ela causa uma série de coisas, né? Mas também muita falta de minerais no nosso corpo também causa isso, como a vitamina B12, né? E outros minerais. E aí eu vejo assim, doutor, esse detox, não só para mim, mas para todas as pessoas, como um presente de Deus, sabe? Deus seja louvado. Porque a gente vai ter uma mente mais clara para a compreensão da palavra de Deus, mas também para a vivência no decorrer do dia a dia, sabe?
Porque, como eu falei, eu sou muito esquecida e eu ainda sou muito, eu acredito que eu ainda sou muito nova, porque eu só tenho 4,9. E eu falei assim, eu não posso, não tenho ainda 60 para estar tão esquecida. Então, eu espero que em Deus, assim, que a minha mente, que eu pelo menos possa ler a palavra de Deus, ter uma compreensão melhor do que eu tenho hoje, né, com esse tratamento. E as outras coisas também, que eu venha ler livros, enfim, para mim poder ter absorver melhor e também ter domínio próprio. Se tem uma coisa que é muito maravilhoso, é você falar assim, não vou fazer isso, porque não é do agrado de Deus, é você ter domínio próprio das coisas, irmão, isso é muito bom. Então, que Deus te abençoe, abençoe sua equipe, Amém. e a gente está aqui, né? Estou aqui tentando assistir as lives, hoje eu consegui fazer ao vivo, assistir ao vivo, mas nem sempre, mas Deus abençoe, viu? Amém, minha amiga. Bom saber que está sendo útil para vocês. Deus seja louvado por isso. Obrigado pelo retorno. A grande orientação, é claro que teria que avaliar individualmente para dar uma coisa mais específica, mas é você buscar onde é que está a sobrecarga. Uhum, Então, há uma sobrecarga da mente e por isso acaba ela ficando cansada, entendeu? E com necessidade de você ir lá e ficar beliscando, comendo fora de hora, algo assim. Então, temos que trabalhar essa sobrecarga. Trabalhar com a sim. ressignificação, com o perdão, com, exercendo as virtudes, né, do fruto do Espírito, para que ela possa cada vez mais ir reduzindo. Então você vai unindo a tua vontade à vontade do Senhor assim, se rendendo a Ele. Ah, eu queria que fosse diferente. Sim, é verdade, a gente também queria. Nós não queremos sofrer. Só que a realidade é que no mundo que estamos, né, o sofrimento é presente e é fato. Sem sofrimento é a vida eterna. Não chegamos lá ainda. Chegaremos, mas ainda não estamos lá. Sim, verdade. Temos que passar por isso. E aqui, se o ideal não é possível, a gente tem que fazer o melhor que dá. Sim, Mas o melhor que dá não é exatamente aquilo que a gente acha que é. Às vezes, melhor organizado, melhor sabe, abordado, dá de fazer melhor. Então, a melhor prática possível dos 8 remédios naturais, dos 8 pilares da saúde, são as coisas mais importantes no sentido de você aliviar essa sobrecarga, entendendo inclusive a saúde sim, mental e relacional como complementos não explícitos nesses 8. Tá? Então, se você quiser deixar explícito, vou botar 10 aqui. Okay? uhum, Aí a gente começa a trabalhar com isso de outro jeito. tá joia. Bom que você percebeu isso e que Deus te conduz aí para em tempo oportuno você poder estar fazendo não apenas esse detox, mas um estilo de vida saudável de uma forma mais permanente. Um abraço. Então, eu já não como muita Diga. coisa, já faz muito tempo, né? Eu acho Pensa. até que eu fiz uma mudança de uma forma errada. Hoje eu penso dessa forma, porque quando você não tem, deixa alimentos carnes, por exemplo, você tem que ter uma substituições para que isso aconteça. Quando você não tem, você acaba ficando com uma defasagem aí, né? E eu acabei parando muitos alimentos, mas não, como que eu vou dizer assim, não supri com outros, né? Não fiz uma substituição. Então, eu acho que isso foi muito ruim para mim, né? Mas hoje eu vejo que eu posso estar substituindo por outras coisas. A gente vê muitas mudanças em outras pessoas que fazem assim, o uso dos vegetais mesmo e está super bem de saúde, graças a Deus. Então, a gente vê que o que Deus deixou para nós é o melhor, né? Mas muita coisa eu já não como mais, muita coisa mesmo. Mas ainda preciso mudar muito. Tenho essa consciência. Deus conduza. Amém. Obrigado pela participação. Conseguiu deixar tudo certinho em casa ali. Eu quis dar o testemunho aqui. Obrigado. Obrigada. Deus abençoe. Hum, Mais alguém deseja colaborar com alguma coisa? Quer falar mais algo? Euridice, fique à vontade. Ou mais alguém deseja colaborar com algo? Deixa eu voltar aqui no YouTube. Não sei se alguém já escreveu ali ou que não vi. Não, eu acho que eu vou falar só no último dia agora, hein? Tudo bem, te aguarda lá, então.
Ai, ai. Tá? Vamos ver como será. Ok. Pode fechar Vamos meu orar então para microfone. finalizarmos? Sim. Oi, quer falar mais alguma coisa? Pode falar, Luiz? Não, tô falando, pode fechar meu microfone se estiver atrapalhando. Tá. Deus abençoe. Um abraço. Pai de amor, Pai de graça e de bondade, agradecemos, Senhor. Agradecemos por podermos ouvir da boca de teus filhos o quanto aquilo que tu criastes é justo, santo e bom. Obrigado por esses testemunhos e obrigado por estar trabalhando na vida das demais pessoas, Pai. Que aquelas pessoas que estão com alguma dificuldade, que tu possas, ó Senhor, as guiar e dar a elas sabedoria e discernimento para saber como resolver isso, e em tempo oportuno, destinado por ti, da tua forma, do teu jeito, poderem colocar em prática um bom viver, um estilo de vida saudável. Cuida delas, dos seus familiares e queridos, eles transformando, perdoando os pecados, transformando o viver, a sua mente, o seu corpo como um todo. Primeiro, Senhor Jesus, nós oramos, clamando por libertação do mal, para honra e glória de Ti, ó Senhor, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, meus amigos. Muito, muito obrigado aí pela presença de todos. Nos vemos aí na continuidade do Detox amanhã, tá? Se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau, tchau.